E hoje nós vamos falar sobre a declaração de saída definitiva retroativa. Vim aqui trazer para vocês as respostas das perguntas que vocês mais têm feito sobre o assunto. O meu vídeo mais visto aqui do canal é exatamente a declaração de saída definitiva retroativa, mas eu postei ele já tem 2 anos e eu trago aqui também novas percepções que nós tivemos com relação a esse processo. Então, alguns erros que vocês cometem com frequência e também algumas situações que foram um pouquinho mais complicadas de resolver, mas que a gente conseguiu resolver aqui para poder você analisar se não é o seu caso. Vamos também entender se é realmente o momento de você fazer a sua declaração de saída definitiva retroativa, porque muitos de vocês estão totalmente prontos para fazer a declaração de saída retroativa, é só mesmo baixar o aplicativo correto, fazer o preenchimento e entregar, mas muitos de vocês estão totalmente equivocados sobre o entendimento do que é e de como deve ser usada a declaração de saída definitiva retroativa. Hoje você vai entender tudo isso, vai saber exatamente qual é o seu momento, então bora lá! Olá, eu sou a Cíntia, esse é o canal da Contadora do Imigrante e se você é brasileiro e está vivendo por aí, esse é o canal. Hoje nós vamos falar sobre a declaração de saída definitiva retroativa, quando você deve fazer, quando você não deve fazer e nós vamos meter mão de verdade aqui para poder fazer uma declaração juntos. Então eu já vou entrar aqui no Google e vou colocar aqui para pesquisar declaração de IR e baixar aplicativo. Se a gente quer fazer a declaração de saída definitiva por aplicativo para poder ter ali a declaração completa, o recibo e o DARF para pagamento, é aqui que a gente vai baixar o aplicativo. Mas Cíntia, eu vi que eu devia fazer por e-mail. Pode fazer por e-mail. Mas Cíntia, eu saí em 1900 e não sei quanto. Eu não vou entrar no mérito dessas questões porque os vídeos que eu tenho postado esse ano explicam muito bem cada uma dessas situações. Então eu sugiro para você que você volte algumas casas, assista os últimos vídeos que eu postei onde eu explico direitinho, cuidadosamente cada uma dessas situações e como você pode fazer cada uma dessas declarações. E depois, quando você estiver pronto para emitir a sua declaração, se tiver certeza de que é o momento para você emitir sua declaração, você volta para esse vídeo. Uma outra opção é mandar um e-mail para a gente, contato@contadoradoimigrante.com, ou preencher o formulário de declaração de saída que está aqui na descrição do vídeo. E aí alguém da minha equipe que já tem toda a experiência que vai analisar o seu caso em 10 minutos e te dizer, olha, você está pronto para fazer ou você não está pronto por causa disso, disso e daquilo, a gente consegue te dar esse retorno muito rapidamente e aí você já vai saber se é o seu momento de fazer. E se também quiser fazer com a gente, uma equipe profissional, expert, especialista nesse assunto da declaração de saída, pode seguir por esse mesmo caminho, enviando e-mail ou respondendo o formulário que a gente vai entrar em contato com você, te passar os valores para poder fazer a sua declaração de saída. Então aqui a gente tem a tela do programa do imposto de renda, de download, né, na verdade, do programa de imposto de renda, e aqui a gente vê que tem programas que estão ativos, que é o último programa ativo é exatamente 2021, referente a 2020. E a partir de então, a gente tem esse símbolozinho aqui, ó, de decadente. Todos os demais estão nesse símbolo de decadente, então você não deve usar esses programas, tá? Então, Cíntia, eu saí em 2017, vou usar o programa 2018? Não, ele já está decadente, ele não deve ser usado. Se você quiser fazer a declaração por aplicativo, você deve fazer usando o aplicativo 2021, e aí você vai dizer que saiu em 2020. Primeiro erro que vocês cometem muito, vocês chegam aqui na página de baixar o aplicativo e baixa o programa desse ano, 2026, e aí depois comenta lá no meu vídeo, Cíntia, eu tô tentando colocar a data de saída 2022 e não tô conseguindo. É lógico que você não tá conseguindo. Se você quer sair em 2022, ano calendário 2022, você tem que baixar o programa 2023. Se você saiu no ano calendário 2023, você deve baixar o programa 2024. Como é que eu faço para saber qual é a data da minha caracterização de não residente? Vídeo aqui no canal desse ano, atualizado, mostrando onde eu explico direitinho qual é a data da sua caracterização de não residente. Não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão esse vídeo vai ficar com 3 horas. Eu vou deixar aqui os cards dos vídeos que eu vou achando que são interessantes para vocês assistirem e que vão dar esse embasamento para vocês entenderem mais profundamente a sua situação, tá bom? Então, para hoje, digamos que você saiu em 2015. Eu vou dizer que você saiu em 2020 do mesmo jeito. E tem problema se você saiu em 2015, você dizer que saiu em 2020, se você saiu em 98 e dizer que saiu em 2020. Não vai dar problema por 2 motivos. Ou porque você já não era mais residente fiscal, caracterizadamente não residente fiscal. Então, Cíntia, eu saí em 98, eu saí em 2000, eu saí em 2008, mas eu nunca fiquei mandando dinheiro pro Brasil. Eu não tenho uma empresa no Brasil, eu não tenho MEI Simples Nacional, eu nunca recebi rendimento no Brasil. A minha conta que tá lá no Brasil é uma conta poupança abandonada, eu não faço investimento.
investimentos. Então, o seu centro financeiro, o seu centro de interesse não é no Brasil, você não é residente fiscal. Não tem problema você usar o aplicativo 2021 e dizer que saiu em 2020. E a segunda situação é, eu tenho tudo isso. Então, eu tenho uma MEI ou um Simples Nacional, sou sócio de alguma empresa, tenho investimentos no Brasil, faço day trade, enfim, mas eu sempre me mantenho ali na isenção, mas eu tô fazendo tudo isso. E aí nem adianta você fazer declaração de saída, né? A sua declaração vai ser desconsiderada. Se a Receita Federal pegar a sua situação, você pode dizer: não, Receita Federal, mas eu fiz minha declaração retroativa desde 2021, eu não sou mais residente. A Receita Federal vai levar sua cara, vai dar risada e vai dizer que o seu centro de interesse financeiro é no Brasil, sim, e que a sua declaração de saída definitiva não tem valor. Então, por um lado, você não precisa se preocupar porque você já não era residente, você está emitindo a declaração somente para documentar isso. E por outro lado, você não precisa se preocupar porque se você emitir a declaração de saída definitiva retroativa, não vai adiantar de nada, a Receita Federal vai continuar te considerando residente do mesmo jeito. Então, se você está nessa segunda situação, onde você continua residente fiscal e acha que a declaração de saída definitiva vai salvar você de pagar imposto sobre seus rendimentos no exterior, eu te digo, não vai acontecer. Você não vai ter como se salvar se a Receita Federal pegar. Claro que muita gente acaba passando, né, pelo radar da Receita Federal ainda. Isso não vai continuar por muito tempo. Os sistemas estão melhorando. E se você tá fazendo isso, eu diria para você arrumar a sua casa hoje. Arruma a sua casa aí nesse ano de 2026 para poder providenciar fazer sua declaração de saída em 2027. Mas não vai ser fazendo a declaração de saída definitiva retroativa que você vai conseguir se livrar da Receita Federal. Então eu vou aqui baixar o programa 2021 referente a 2020 e a gente vai fazer juntos. Uma observação que eu tenho a fazer sobre esses programas 2023, 22, 21 é que esses programas exigem que o seu título de eleitor esteja atualizado. Então, se você tiver com o título de eleitor cancelado, primeiro você precisa atualizar o seu título, pagar a multa, tá com o título ativo e irregular e depois pensar em fazer a declaração de saída, tá? Pensar em baixar o aplicativo. Porque senão não vai adiantar também, tá? Não vai ser possível finalizar o processo de entrega da declaração se o seu título não estiver válido. Já para o aplicativo 2025, né? Porque se você baixar agora o aplicativo 2025, sua declaração já é retroativa, tá? Declaração no prazo é só a declaração desse ano. Qualquer declaração anterior a isso, 2025 para trás, é retroativa. Se você usar o aplicativo 2025, ano calendário 2024, não é necessário o título de eleitor, você pode estar com o título cancelado, irregular, do jeito que for, que você consegue mesmo assim efetuar o processo de emissão da declaração. Aí aqui ele tá dizendo que vai ser instalado o Imposto de Renda 2021, blá blá blá. Se eu desejo continuar, sim, vou avançar, aí tá baixando e vou concluir. Cintia, eu quero fazer minha declaração de saída definitiva por e-mail. Posso? Pode. Você vai abrir aqui no Google comunicar saída definitiva do Brasil. Aí aqui no primeiro link já é o Gov, né? O link do Gov da saída definitiva. Aqui você vai ter todas as orientações sobre como comunicar sua saída e aqui você tem o e-mail para o qual você deve enviar um e-mail solicitando o registro da sua declaração de saída. Você vai enviar um e-mail para eles vão te devolver o e-mail com um formulário para você preencher, vão pedir para você tirar uma selfie com o seu documento e eles vão processar isso. Isso pode levar algum tempo, a depender do período do ano. Quando começa a temporada de declaração de imposto de renda, normalmente fica mais lento esse processo, mas não costuma demorar mais de uma semana. E aí eles vão te mandar um e-mail de volta dizendo assim, foi processado a sua declaração, você não é mais residente fiscal. O problema é que esse e-mail não serve para nada, assim, os bancos não aceitam esse e-mail, por exemplo, se você quiser abrir uma conta de não residente, tá? Então, você faz isso daqui, mas a gente até orienta a fazer isso daqui se a pessoa não tiver mais vínculo nenhum com o Brasil. Então, não tenho nem conta bancária no Brasil, não quero a conta de não residente, não quero mais saber. A gente faz a sua declaração por e-mail mesmo, tá bom? Então, eu vou lá abrir o aplicativo agora. E aqui tá o meu aplicativo 2021. Pronto, aberto o aplicativo aqui. Essa é a carinha da nossa declaração, né, do nosso aplicativo de declaração, como eu já expliquei. A declaração de saída definitiva é uma declaração de imposto de renda, então aqui a gente tem declaração de ajuste anual, final de espólio e saída definitiva do país. Por que todo mundo diz que a declaração de saída definitiva é obrigatória? Porque sair do país é uma situação de obrigatoriedade de declarar o imposto.
certo? Então, se você falar nas situações de obrigatoriedade, você é obrigatório a declarar o imposto se tiver mais de 800 mil em bens, 200 mil em rendimentos isentos, 33 mil em ganhos, né, receita, e se você tiver voltado para o Brasil ou se você tiver saído do Brasil. Essas duas situações são situações de obrigatoriedade de declarar o imposto de renda, e a declaração de saída definitiva do país é exatamente isso, uma declaração de imposto de renda. Então eu vou escolher a declaração de saída definitiva do país, iniciar a declaração em branco, aí eu coloco aqui o CPF, esse é um CPF random que eu gerei na internet, e o nome vai ser declaração retroativa. Senhor, declaração retroativa vai começar a preencher a sua declaração. Vamos prestar atenção aqui em algumas situações. Identificação do contribuinte. A identificação do contribuinte vai ser a sua identificação padrão. Então, você vai pôr sua data de nascimento, o seu título eleitoral, possui cônjuge ou companheiro, sim ou não. Se você for casado em outro país e o seu cônjuge não tiver CPF, põe que sim e deixa o CPF em branco. Não há problema, você vai conseguir entregar da mesma forma. Houve mudança de endereço? Sim, né? Porque o último registro que a Receita Federal tem de você é de um endereço do Brasil e agora você vai estar atualizando o seu CPF também para o exterior. Então, no momento em que você entrega essa declaração, você não precisa se preocupar em também atualizar o endereço do seu CPF. Isso aqui é uma atualização automática junto à Receita Federal. Tudo que é relacionado à Receita Federal vai estar automaticamente atualizado, tá bom? A ocupação principal, você pode se preocupar em pôr a sua ocupação, então você procura aqui ou sua formação ou o que você faz hoje, tanto faz, ninguém vai se importar com isso, tá? E no caso de você colocar servidor público, é mais complicado porque você pode ser servidor público e mesmo vivendo no exterior, você pode continuar residente fiscal. Então, coloca a natureza da ocupação, se não tiver aqui a natureza da sua ocupação, você coloca como não especificado anteriormente, aqui você vai colocar 3 zerinhos e olha, outras ocupações não especificadas. Posso entregar assim? Tranquilamente, tá? Não vai fazer nenhuma diferença. Se por acaso você entregou essa declaração em 2021, você entrou lá no seu gov.br e viu que a declaração 2021 tá entregue, mas ela tá 0, você só colocou lá o seu endereço porque você achou que precisava entregar aquela declaração para manter seu CPF regular. E você quer agora retificar essa declaração. Você vai fazer esse mesmo processo. Baixa o aplicativo no seu computador, vem aqui em declaração retificadora, pega o número da declaração anterior, do recibo da declaração que você entregou antes dessa declaração. Se você não tiver ele em mãos, lá no gov.br você consegue ter acesso a toda a documentação de todas as declarações que você entregou, se eu não me engano até 2008, tá tudo lá. Feito isso, você vai entregar uma declaração retificadora no modelo declaração de saída definitiva. Cíntia, eu entreguei, ou então alguém entregou por mim uma declaração em 2020, como se eu fosse residente. Acontece também o seguinte, vocês emitem uma comunicação de saída definitiva e na hora de entregar a declaração, que deveria ser uma declaração de saída definitiva, vocês entram no aplicativo e entregam uma declaração de imposto de renda. Isso anula a sua comunicação de saída definitiva. Você não fez a saída fiscal, você continua sendo residente. E aí muitas vezes vocês chegam aqui achando que fizeram a saída fiscal e quando a gente vai pesquisar lá no Gov, tá lá a declaração de ajuste anual. Confere se a última declaração que você fez tem lá escrito declaração de saída definitiva. Se tiver escrito declaração de ajuste anual, você é residente fiscal no Brasil e precisa fazer a sua declaração de saída definitiva e aí pode ser que você tenha que retificar ou pode ser seguro que você faça no ano seguinte também. Tudo isso aí é uma análise da sua situação fiscal e financeira, Brasil e país onde você está vivendo. Aí aqui a gente vai para a saída. CPF do procurador a gente já sabe que não é obrigatório e que esse procurador aqui não tem poderes de fazer nada pela gente, né? O melhor mesmo é você deixar uma escritura pública lá no Brasil com uma pessoa que você tenha confiança, que ela possa fazer as movimentações bancárias, compra, venda, enfim, o que for necessário no seu nome. E se você precisar dar acesso ao seu ECAC, ao gov.br, você vai ter que entrar lá no ECAC e fazer uma procuração por lá, pelo ECAC. Não vai ser aqui, tá bom? Então aqui você pode escolher se você quer ou não colocar um procurador. Tem gente que coloca porque se precisar ser notificado pela Receita Federal, a carta pode chegar, a carta da Receita Federal te notificando, pode chegar na casa do seu procurador. Então, sua mãe, sua tia, sua avó, você pode colocar aqui o CPF, o nome e o endereço. Aí você vai colocar aqui a data da caracterização de não residente, que a gente já falou muito sobre isso nos últimos vídeos, então volta lá se você ainda não sabe qual é a sua data e coloca aqui. Se você quiser também agendar uma consultoria com a gente, comigo ou com uma das nossas consultoras aqui, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? E veja só, quando eu passo por aqui, por esse campo, e eu não coloco a data, sendo uma data de saída, a única informação obrigatória nesse campo é essa daqui. E ela tá com essa exclamação vermelha, vocês estão vendo? Quando essa exclamação é amarela,
quer dizer que é uma informação que eu posso ou não colocar. Não é obrigatório. Por exemplo, se eu voltar aqui na identificação do contribuinte, cônjuge ou companheiro, se eu não colocar o CPF aqui, depois quando eu for revisar a declaração, vai aparecer aqui uma interrogação amarela. Não é obrigatório colocar o CPF. Mas nesse caso aqui, é obrigatório colocar a data da caracterização de não residente, ok? Sempre que você vê essa exclamaçãozinha, você tem mais um pouquinho de atenção, porque se você não preencher esse campo, você também não consegue entregar sua declaração. Aí agora a gente vai para dependentes. Aqui em dependentes, você vai colocar todo mundo que é seu dependente que está saindo do Brasil junto com você. Então, se você tem um filho de menor, ou mesmo que ele seja de maior, até 21 anos, e é dependente seu, você não precisa entregar uma declaração de saída definitiva para ele também. Você pode incluir ele aqui como seu dependente. E aí, nesse caso, quando a gente inclui aqui um dependente, aparece essa opção aqui, olha só. Saiu do país na mesma data que o declarante? Então, se seu filho, sua filha, seu esposo, sua mulher está saindo junto com você, você coloca aqui os dados e diz que sim, que está saindo junto com você, certo? Olha só a exclamaçãozinha vermelha aqui, porque eu preciso colocar o tipo de dependente, tá? Aí depois ela vai colocar a exclamaçãozinha vermelha nos outros também. E aí a gente tem alimentando aqui, tá? E aqui quando a gente coloca novo, a gente vê que ele pergunta se esse alimentando é no Brasil ou no exterior, se ele é residente no Brasil ou no exterior, porque você pode ter um alimentando no exterior, que vive no exterior e você é responsável, né? Então você pode pôr aqui no exterior o CPF, a data de nascimento e o nome. Se você estiver saindo do Brasil e ele for continuar no Brasil, você vai dizer que é residente no Brasil e coloca os dados do mesmo jeito, ok? Aí o próximo campo é o rendimento tributável recebido de pessoa jurídica, que é o trabalho assalariado. Na sua declaração de saída, se você teve rendimento de trabalho assalariado nesse ano, então, Cíntia, eu tô fazendo a declaração de saída 2023 dizendo que eu saí em 2022. Em 2022, eu tive rendimento de trabalho assalariado até fevereiro. Eu quero saber como é que... Eu preciso colocar isso porque é isento. Sim, você precisa colocar, porque é aquela explicação que eu dou sempre. Se você cai em uma obrigatoriedade, você cai em todas. Nesse caso, você caiu na obrigatoriedade de declarar a saída definitiva porque você saiu do país e não quer mais ser residente fiscal. Se você caiu nessa obrigatoriedade, você cai também na obrigatoriedade de declarar os seus rendimentos todos. Então, se você, nesse ano, observação, você não vai declarar as contas que você tem hoje, os bens que você tem hoje. Se você tá fazendo retroativo, é o que você tinha, certo? Então, muitas vezes vocês chegam aqui e falam assim, ah, Cíntia, mas não vai declarar minha casa? Aí eu falo, mas sua casa você comprou quando? Em 2023. E sua declaração retroativa é quando? Ah, 2020. Então, por que a gente vai declarar a casa se em 2020 a casa não existia? Entende? Então, é importante vocês pensarem assim, lá naquele ano eu tinha o quê? Aí vocês vão colocar. Então, eu tenho aqui o informe de rendimento da empresa e nesse informe de rendimento tá dizendo que eu recebi PLR, que eu recebi não sei o que, sei que lá. Você vai colocar tudo aqui, preencher tudo aqui referente ao ano da sua saída. Cíntia, eu posso ter recebido seguro-desemprego e mesmo assim fazer a saída fiscal? Pode. Por quê? Porque o seguro-desemprego é um benefício que você tem. O seguro-desemprego não é um benefício para residente fiscal. O seguro-desemprego é um benefício para contribuinte do INSS. Você tem direito a esse benefício mesmo quando você contribui de forma facultativa, porque você é um contribuinte, você tem direito àquele benefício. Então sim, você pode dar entrada no seu seguro-desemprego, você pode ter acesso ao seu seguro-desemprego, não há problema. O que você não pode ter acesso é a benefícios fiscais de residente fiscal. Então esses benefícios de Bolsa Família, esses benefícios de baixa renda, esses benefícios são exclusivos para residente. Outro benefício também é o benefício que foi dado durante a temporada da Covid, né? Então, durante aquele tempo, muitas pessoas acabaram por receber aqueles benefícios. Se você recebeu esse benefício, você tem que devolver esse benefício e depois emitir a sua declaração de saída. Eu não vejo muita gente falando sobre isso e isso é muito importante. Por quê? Porque senão depois você vai ficar com o débito e esse débito vai correndo juros. Então é muito importante que você primeiro devolva o dinheiro que você pegou de forma indevida, porque se você estava vivendo no exterior, você não tinha que ter acesso a esse valor, e depois faça a sua declaração de saída retroativa. Cíntia, vale a pena fazer tudo isso, ter todo esse trabalho? Depende do quanto você está preocupado em a Receita Federal tributar os seus rendimentos no exterior. Porque se você se beneficiou de um benefício fiscal de residente fiscal, de uma contribuição desse nível, você tem que entender que a Receita Federal pode usar isso contra você e dizer, olha, ele era residente sim, porque aqui, ó, ele recebeu o benefício lá da Covid e isso prova que ele era residente, então eu quero também que ele pague o imposto de renda sobre o ganho dele no exterior durante esse tempo. Feito isso, declarou tudo isso aqui, vamos pro próximo. Rendimento tributável recebido de pessoa física ou do exterior, que é o nosso carnê-leão. Lembrando que a data da sua saída define o tempo que você tem
para preencher o Carnê-Leão. Então, digamos que eu coloque aqui na data de saída, 1º de junho de 2020. Se a gente vier aqui em rendimentos tributados recebidos de pessoa física ou do exterior, você vai ver que você só pode preencher o Carnê-Leão até junho, porque depois de junho você não é mais residente fiscal. Então, quando eu digo que Carnê-Leão é para ser feito por residente fiscal, vocês não acreditam em mim, aqui tá a prova. Você só pode preencher o Carnê-Leão nos meses em que você é residente. Não é mais residente, não preenche. Por quê? Porque se você não é mais residente, a Receita Federal não tem direito de tributar, ela não tem nem que saber qual é o seu rendimento no exterior. Então ele bloqueia o Carnê-Leão para você preencher. Você não pode dizer tipo, Cíntia, eu saí em fevereiro, mas eu quero pagar rendimento no exterior de tudo que eu tive no ano todo. Não pode. Aqui o Carnê-Leão assegura que isso não aconteça. Então você só pode declarar o seu rendimento no exterior que você teve de janeiro a junho. Por quê? Porque era o tempo que você era residente fiscal. Isso impede também que você faça a coisa errada. Se você vai fazer o Carnê-Leão, você não vai fazer aqui. Você não vai marretar os seus dados aqui diretamente na declaração. Você vai preencher o Carnê-Leão lá no ECAC, emitir as DARFs, pagar os impostos e importar essa informação para cá, para dentro da sua declaração. Se você marretar essa informação aqui, você não vai ter acesso aos DARFs para pagamento, você vai ficar devendo a Receita Federal e aí daqui a alguns anos você tá vindo procurar a gente para poder regularizar seu CPF que vai ter sido bloqueado. Aí aqui o próximo é rendimentos isentos e não tributáveis. Se tiver lá no seu informe de rendimento, você já sabe, tem que incluir aqui. Herança também não é tributável pelo imposto de renda, né? Você paga somente o ITCMD. A regra da não tributação de imposto de renda sobre doação e herança é igual, tanto para residente quanto para não residente. Então, é um rendimento isento, entra aqui. Sujeito à tributação exclusiva definitiva, também é bastante específico, vem lá descrevendo no seu informe de rendimento, tanto da empresa quanto dos bancos, corretoras, onde você tiver. Tributáveis de pessoa jurídica, imposto com exigibilidade suspensa, também é um processo bastante específico, que você vai saber se você tiver, né? Vai estar sempre discriminado. E aí vem rendimentos recebidos acumuladamente, imposto pago ou retido, é um resumo de tudo que você lançou. Tá vendo? Você vai vir aqui, tudo que você lançou aqui na declaração vai vir aqui. E aí, quando você terminar de preencher a sua declaração, você vem aqui em verificar pendências. E você vai ver essas exclamações vermelhas e as exclamações amarelas. As exclamações vermelhas querem dizer que você precisa preencher esse campo. Você não vai conseguir entregar sem esse preenchimento. E a amarela quer dizer que não é necessário o preenchimento. Mesmo sem esse preenchimento, você consegue entregar. E eu tô vendo aqui que o título de eleitor tá com a exclamaçãozinha amarela. Eu baixei esse aplicativo hoje, 18/4/2026, e pode ser que eles tenham feito uma atualização no aplicativo, porque assim, não faz sentido você ficar exigindo título válido de quem já saiu do Brasil há 20 anos. Não faz sentido. Então, pode ser que eles tenham tirado essa solicitação que realmente era absurda. Mas os outros todos você precisa preencher. Então, cidade, código no exterior, país, logrador, tudo isso precisa ser preenchido. E vocês também têm dúvidas com relação aos pagamentos efetuados. Cíntia, mesmo sendo uma declaração de saída, eu consigo abater os gastos que eu tive com médico, com educação, tudo isso você pode abater do mesmo jeito. Tudo que aconteceu de 1º a dezembro, você consegue abater na sua declaração de saída definitiva daquele ano. Não existe limite, tá, para isso. Então, coloca lá tudo que você teve de gasto no Brasil para poder diminuir o imposto que você vai ter a pagar. Ou aumentar a sua restituição, tá? Não deixe de incluir só porque é uma declaração de saída definitiva, não. Aí a gente tem doações efetuadas, doações diretamente na declaração. Aí a gente chega aqui em bens e direitos. Todos os bens que você tem no Brasil, todos os direitos que você tem no Brasil, emprestei dinheiro para não sei quem, fiz não sei o que, não interessa. Vai entrar tudo aqui nessa declaração. Tudo que aconteceu no Brasil até o dia 31 de dezembro vai estar nessa declaração. Inclusive os informes de rendimento dos bancos, corretoras. Você não vai ficar lá tentando encontrar o saldo no dia da sua saída. Não. Você vai colocar o saldo no dia 31 de dezembro. Porque quando a Receita Federal cruzar os seus dados com os dados que o banco enviou, vai estar batendo certinho, bonitinho, e aí você não cai na malha. Dívidas e ônus, então o financiamento do seu carro, do seu imóvel, o empréstimo que você pegou, tem que estar tudo aqui, tá? Nas dívidas. Tá feito. Aí a gente vem aqui no resumo da declaração, e aqui a gente consegue ver o resumo dos rendimentos tributáveis e das deduções, o cálculo do imposto. Isso é muito importante para vocês não tomarem susto depois que você entrega a declaração. Aqui no cálculo do imposto vai estar o imposto devido, o total do imposto pago e o imposto a pagar, certo? Então aqui o valor e aí a cota única. Não existe parcelamento para a saída fiscal, tá bom? Saída fiscal você vai pagar uma vez só e acabou a conversa no dia da emissão do boleto e já foi. Feito isso, aqui temos outras informações, na verdade aqui é um resumo. Você vai entregar a declaração. Entregou a declaração, tá feito.
vai abrir aqui o recibo da declaração, você vai imprimir em PDF, você imprime também a declaração completa e a DARF para pagamento da declaração em atraso. Se na hora que você lançar tudo isso, todos os informes de rendimento, tudo que aconteceu, se você lançar aqui e der imposto a pagar, vai sair com multa e juros. Se você era isento, vai sair uma multa de R$ 165 e fração. Se não abrir automaticamente aqui na tela para você essas informações, você tem aqui essas impressoras e com essas impressoras aqui você consegue imprimir toda a documentação que você precisa. Então a declaração completa, o recibo da declaração e a DARF do imposto de renda, a DARF por multa por entrega em atraso, tudo vai estar aqui, é só você vir aqui e sair imprimindo, tá bom? E tá feita a sua declaração de saída definitiva. Como eu sempre digo, o processo de emissão da declaração é efetivamente meter mão para poder preencher é fácil de fazer. O difícil é você entender se você deve ou não fazer, é sobre isso que a gente vai falar agora. Você não deve fazer a sua declaração de saída definitiva retroativa se você ficou entregando declaração todos os anos. Meu bem, veja só. Pensa junto comigo. Se uma declaração de imposto de renda anula uma declaração de saída, de que adianta você retroagir se a declaração do ano seguinte cancela a declaração do ano anterior? Vamos entender. Eu tive uma cliente aqui que ela estava meio confusa com essa situação, porque realmente a gente fica confuso, né? É muita informação na internet, é uma confusão. E o que aconteceu? Ela tinha entregue a declaração 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, né? Aí ela viu aqui o meu vídeo mostrando como fazer a declaração retroativa. Ela foi lá, pegou a última declaração, o último aplicativo disponível, que era o 2021, referente a 2020. Ela pegou esse aplicativo, baixou e retificou a declaração de 2021, referente ao ano 2020, para uma declaração de saída. Aí eu pergunto para você, adianta você fazer isso? Adianta você retificar a declaração lá de 2020 para uma declaração de saída se depois você entregou a 22, 23, 24, 25, 26? Não adianta de nada, você continua sendo residente fiscal, então nem se dê o trabalho de fazer isso. Primeiro é necessário analisar o que é que a gente vai fazer com essas declarações que vieram depois. A gente vai solicitar cancelamento? Precisa solicitar cancelamento? Não tem necessidade? Como é essa situação? A gente precisa criar uma estratégia para poder saber exatamente quando é que a gente vai fazer sua saída fiscal, porque não adianta você fazer isso. Outra coisa, fez a declaração de saída todos os anos, aí esse ano faz a comunicação e quer fazer a declaração retroativa. Ou então, quer fazer a declaração retroativa dos últimos 5 anos. Quer transformar todas as declarações que foram entregues em declaração de saída definitiva de todos os anos. Isso não existe, tá? Não existe. Você vai continuar sendo considerada residente fiscal, você deve até ser considerada como se quisesse burlar a Receita Federal. Não acho uma boa ideia, tá? Não faz isso. Outra forma de você ter problemas ao fazer sua declaração de saída definitiva retroativa é se você fizer sua declaração de saída retroativa, mas nos anos seguintes você se manteve recebendo rendimentos de residente. Então, não adianta você chegar lá em 2020 e dizer que fez a sua saída fiscal. Se em 2021, 22, 23 você teve, por exemplo, rendimento de aluguel através de imobiliária, então a imobiliária estava ali entregando de imóvel todos os anos dizendo que você era residente, sim. Se você fez day trade, se você teve outros rendimentos onde você se beneficiou de benefícios fiscais de residente e agora você está querendo dizer que não é residente? Você se beneficiou disso tudo todos esses anos e agora você quer dizer que não é residente para poder não tributar seus rendimentos no exterior? Vou tributar sim, porque se você se aproveitou da situação de residente, agora assuma a sua situação. Então é muito importante fazer essa análise. Essa análise, na verdade, é mais importante do que saber efetivamente fazer a declaração, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para poder ficar por dentro de tudo que interessa para o não residente fiscal, para o residente fiscal, para o brasileiro que foi viver no exterior, para o imigrante, enfim, tudo que interessa na nossa vida, eu conto aqui para vocês. Curta, comente, compartilhe, todo mundo tem que saber. Até a próxima. Tchau!